Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro podcast da Argotec. Você é nosso convidado para participar junto com a gente. Eu me chamo Gregory Bevilacqua, eu sou diretor executivo. Estou aqui com os meus convidados, Maicon Rigo e Thiago Christian, que vão se apresentar já já. E nessa noite nós vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho sobre a empresa, sobre o que nós somos, o que nós fazemos. Tem muita coisa boa aqui para a gente combater. Sejam bem-vindos. Obrigado, Mr. CEO. Se apresentem. Pessoal, sou o Maicon Eagle, Maicon Soares, chamem do que O vocês arquiteto. quiserem. Eu sou o CTO aqui da Argo, né? Então cuido da parte da tecnologia e gestão de tecnologia. E é isso. Nosso bonitão aqui. Obrigado pelo bonitão. Eu sou o Thiago Christian, né? Aqui na Argo eu estou mais voltado para a parte de projetos, né? Tentando dar um foco mais para a pessoa. Né? A gente está tentando implantar alguns processos onde... porque assim, a gente entende, né? Uma das diretrizes da Argo que a pessoa é o nosso principal insumo, né? É o nosso principal ativo. Então, a gente tem sempre pensado nisso, né? Então, eu cheguei um pouco para tentar ajudar nessa frente. E aí, aproveitando, né, a gente já tá falando, você que deve estar acompanhando, você deve estar se perguntando, né, esse nome Argo, né, vem da onde? Eu geralmente costumo contar essa história, você já deve ter escutado várias vezes, né? Não escutei não. Conta aí pra mim de novo. Mas conta aí você. E aí, para quem não sabe, o nome Argo, ele foi inspirado na mitologia, onde Argo era uma embarcação que tinha como objetivo a descoberta de novas tecnologias. Né? E quem entrava nessa embarcação era considerado os argonautas, né? Então a gente brinca um pouquinho aqui na empresa que quem se junta, né? Quem faz parte do processo é considerado um argonauta e tem esse desafio na descoberta de novas tecnologias, na descoberta realmente de inovações, e é o que a gente respira, é o que a gente vive. Né? Massa. Aí, Gregory, conta aí pra gente, cara, como é que foi o começo dessa história, né? Como é que essa embarcação aí foi construída? Legal. A Argo, ela iniciou em 2017. Nós iniciamos com um projeto até robusto, pelo que a gente era. Foi um projeto onde nós desenvolvemos, na época, para solar. Né? Era um projeto de uma aplicação mobile. E esse foi o nosso primeiro marco, digamos assim, nosso start. Né? Começou, na verdade, ali como uma coisa mais informal, mais amadora. E foi tomando corpo, foi tomando forma. Né? Digamos que esse é o primeiro marco, né? Como é que era a estrutura, mais ou menos assim, da empresa? Foi um projeto assim, com back, front, foi só um API? Isso. A estrutura da empresa era muito robusta, era basicamente eu empresa, né? eu equipe. Se tinha eu e outra pessoa, outro colaborador, a gente fazia tudo. Era full stackzão, a gente fazia tudo, né? Eu codificava na época, né? Hoje eu acho que faz anos que eu não pego uma linha de código, mas... Tem um vaga na minha equipe, viu? Tô precisando de um desenvolvedor. Hoje, assim, realmente na época eu fazia essa codificação, e aí era uma aplicação mobile com servidores web e tudo mais. E aí a gente entregou, ficou muito legal, foi feito com muito sucesso, né? E eu entendi que ali tinha uma chance de um aprofundamento no desafio que nos foi dado, né? Que a gente cumpriu até então com êxito, muito êxito, né? E passou o tempo, eu já era servidor junto com o Maicon, né? Da Universidade Federal do Ceará. E... Entrou quando, mais ou menos, na UFC? 2015. Foi 2015 15 também? Foi. A gente entrou junto em 2015. E aí, a Argo a gente iniciou em 2017, né? E em 2019 eu decidi empreender pelo lado da estética automotiva, né? Eu comprei uma franquia e fiz essa loucura de sair totalmente da minha área, sair totalmente do meu nicho para entrar realmente nessa parte automotiva. E aí a gente rodamos 1 mês, 2 meses, com 6 meses, por vários fatores, eu decidi fechar a empresa, né? Decidi realmente entregar a franquia que tinha sido adquirida, mas saí com um fruto muito bom que eu conheci hoje o meu sócio, que é o Alcivaldo, né? Ele era tio da esposa do franqueado. Né? Lavou o carro dele? Não lavou ele, não. A pergunta que não quer calar, né? Não. Tá limpinho o carro? E aí a gente iniciou ali uma parceria, iniciamos ali um diálogo, né? Onde juntou a minha expertise, que era muito TI, muito tecnológica, e a expertise dele, muito comercial, muito financeira, né?
E nós desenvolvemos um primeiro projeto juntos que foi para a Fazenda Hernani Viana, né? O Garrote Village. E aí foi onde tudo começou, né? Ali, digamos que foi a segunda etapa, né? Foi uma grande virada de chave, Um ponto de realmente, inflexão. né? Um ponto de inflexão total. Os caras falam né? bonito. Onde 2017 tinha sido ali a primeira centelha, né? E 2023 anos depois, realmente teve esse ponto de inflexão, onde nós começamos a entender o profissionalismo que era necessário para se dar continuidade para o que a Argo merecia, né? Isso quantos anos depois? 3 anos. 3 né? anos depois. 3 anos. E aí em 2020, então, a gente começou a estruturar, né? E aí junto, né, hoje um pilar fundamental na empresa, o Michael, né, nessa parte técnica, ele entrou também em 2020, né, onde nós fizemos parceria. Pilar magrinho, né? Com participação, virou sócio nosso, né, para que pudesse dar robustez, né, e aí eu foquei realmente mais na parte administrativa técnica, o Osivaldo na parte comercial, e aí o Michael também atuando nessa parte. Nesse CTO. momento de 2020, você já tinha uma sede? Não. Aí Que teve a Silva Jataí, né? Isso. Aí foi a ideação, né? Onde a gente começou ali a primeira centelha, né? E aí a nossa primeira sala realmente foi lá na Silva Jataí, né? Uma sala zona enorme ali de 30 metros quadrados. E aí, isso foi quando a gente já tinha começado o Simbora. A gente decidiu, falou assim, legal, essa parte de soft house, mas vamos criar um produto nosso, um produto que seja escalável, né? Conversando com um grande amigo nosso, dono de restaurante, uma rede de franquias aqui do estado, ele falou da necessidade, da dor que ele tinha pro delivery, e aí foi onde a gente começou o Simbora, né? E aí, vindo com o Simbora, veio essa necessidade do espaço local, né? E aí foi onde a gente pegou a primeira sala, aí lá na Silva Jataí, para poder tocar a operação local, né? E aí eu não vou entrar no mérito do Simbora, né? Mas ele teve várias mudanças, normal para startup, várias pivotagens, né? Durante esse percurso. Mas eu diria que aí foi realmente um marco assim, incisivo, né? O momento em que a gente fez essa virada de chave, fizemos a sociedade e decidimos alavancar um produto próprio, né? Aí nesse momento, a Argo tinha foco somente no Simbora ou tinha produtos também paralelos? Tinha de forma muito tímida, né? A gente tinha alguns produtos paralelos, como, por exemplo, esse da Fazenda Hernani Viana, não vou me lembrar assim de cabeça, mas tinha coisas pontuais, né? Que eram feitas até com forma de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa mesmo. E aí pronto, e aí isso foi em 2020, né? 2020 para 2021, né? Mas pode me corrigir melhor se eu estiver errado. Mas e aí a gente gastamos quase 100% da nossa energia no Simbora, né? Para alavancar o Simbora, né? Queimamos caixa mesmo, a rodo, queimamos muito caixa para poder alavancar, para realmente a gente ter a estrutura que a gente tem hoje, o nível de maturidade, né? O nível de coesão hoje da nossa aplicação, a gente realmente ralou lá atrás, né? Bastante. E a segunda virada, né? Quando que chegou a torre empresarial do Iguatemi? Pronto, e aí a gente foi expandindo, nosso modelo de gestão foi dando certo, e a gente entendeu que o que acontece? A gente tinha um modelo de condução dos projetos de uma forma muito exitosa, e a gente poderia abrir isso numa linha de soft house. Até então, eram produtos que a gente alavancava por conta própria, que a gente apostava e acreditava nele lá na frente, né? A gente entendeu, por que não vender esse serviço, né? E desenvolver esse sistema para terceiros, como uma soft house, como uma fábrica de software mesmo, né? E aí foi quando a gente decidiu abrir mercado, né? Falar que não, vamos adentrar por essa linha. Pegamos grandes, bons clientes, né? Que a gente pode comentar futuramente, né? Mas indústrias, clientes renomados, robustos, com grandes operações, com milhares de funcionários. E essa foi uma outra grande virada de chave, um grande outro ponto de inflexão, né? Que foi uma decisão onde nós vimos a oportunidade no mercado. E aí nós adentramos realmente nessa parte além da Venture Builder, né? Onde nós apostamos no negócio, mas na soft house também, né? E o hub de inovação, ele entrou quando, mais ou menos? Pronto, aí cronologicamente, né? Aí, isso lá em 2020 no início, depois 2021, 2022, a gente pegou a sala no Iguatemi, já era uma sala maior, de 60 e poucos metros quadrados, mais bem equipada, mais bem preparada.
Em junho de 2022 nós fizemos uma seleção para o BS Innovation Hub, né? Isso com Simbora, tá? Isso não é Argo, mas era filho, né? Então tava meio que tudo misturado ali na época, tudo junto. E aí a gente fizemos a seleção eu não lembro a quantidade, mas de várias startups nós ficamos entre as 7 selecionadas, né? Para participar desse processo de aceleração. E aqui se tornou a casa do Simbora, né? Aqui é a casa do Simbora até hoje, né? Nós hoje pegamos outra salinha. Aqui no BS. Aqui no BS Design, na Torre Sul, né? E aí, trazendo para Argo, né? Foi justamente na virada de chave onde nós decidimos profissionalizar ainda mais os nossos serviços, né? Foram entrando novos colaboradores, né? Para dar robustez, para dar mais vazão às demandas que vinham aparecendo. Inserimos processos, inserimos mais gestão, né? Realmente foi uma grande virada de chave, né? Pegamos uma sala na Torre Norte, né? Aqui do BS Design, né? Talvez um dos melhores condomínios empresariais aqui de Fortaleza, né? Sim, sem dúvida. E aí fizemos essa divisão, né? Torre Sul, aqui no Hub de Inovação, ficou realmente o Simbora, porque faz parte do ecossistema, né? Os meninos são sócios, têm participação aqui no Simbora, os meninos do BS. E lá na Torre Norte, realmente só a sala da Argo, onde a gente realmente vai fazer a gestão dos nossos projetos, né? Então, eu diria que seria esses 3 marcos, né? O primeiro foi quando iniciou, em 2017, né? 3 anos depois, tivemos essa primeira profissionalização em 2020, né? Em 2022, tivemos essa outra grande virada de chave, abrindo esse universo da Soft House, né? E tudo se encaminha para que realmente em 2023 a gente tenha mais um grande ponto de flexão e talvez o maior de todos, né? Bacana, porque se a gente for olhar, né, os marcos estão se encurtando, né? Saiu de 3 anos, saiu de agora 2 anos, né? E muito provavelmente 1 ano, né? O Isso. próximo. E assim, te perguntando assim, cara, olhando para trás, o que é que de fato assim teve de aprendizado, né? Porque com certeza teve muitos portas na cara, né? Muitas bordoadas aí ao longo, assim, o que é que tô olhando para trás assim, uma pessoa que tá nos vendo hoje assim, tu diz assim, poxa, cara, vale a pena insistir por conta de... Legal. É uma boa pergunta, assim, e olhando para nossa história, eu acho que uma palavra que resume é resiliência, sabe, Thiago? Realmente foram muitas pancadas, não é fácil, né? E empreender hoje no nosso país é um negócio desafiador, né? Principalmente a gente que vem do ecossistema público, né? Às vezes cai num certo comodismo, né? Você fica mais tranquilo ali porque tem a segurança. E quando a você vai burocracia te blinda muito de isso. fazer coisas, né? E aí, quando você vai para o empreendedorismo, é outro universo, é outra selva, né? E aí, realmente, você recebe pancada de tudo que é lado, né? E durante o percurso nós tivemos vários problemas, né? Várias dores de cabeça, assim, tivemos vários contratos falidos, né? Várias inadimplências por parte dos nossos parceiros, né? O que nos deu várias pancadas financeiras, sabe? E aí realmente tivemos que ter muita sabedoria financeira, tranquilidade, ajustes para sair dessas situações, né? Até porque tem dados, se eu não me engano, se não falha a memória, né? O dado do Sebrae diz que mais de 50% das empresas elas fecham no primeiro ano, né? Então a gente tá aí desde 2017. E complementando, 80% fecha no segundo ano. É um nível altíssimo, né? Uhum. É um nível altíssimo e isso, pra gente, é um sinal de felicidade, porque mostra que a eficiência do trabalho que está sendo feito e a qualidade que o nosso parceiro atesta, porque se você não entregar, o mercado realmente engole, né? Então, se a gente está até hoje, é porque realmente está se sobressaindo diante as adversidades, né? Curiosidade aqui, né? Na época das inadimplências aí, que o Gregory falou, ele estava tendo o primeiro filho. Era. Esposa grávida, um monte de problema ali no momento do parto. Eu fiquei recebendo ligação de gente o tempo todo, tá devendo. E aí juntou com pivotagem do Simbora, modelo de negócio, mexeu com tudo, sabe? Eu acho que foi o ponto mais crítico, assim, né? Isso, exatamente. E aí vamos parar, vamos organizar a casa, vamos mudar um pouquinho nossa metodologia. E aí foi dando boom, foi dando a sessão e realmente foi... É o famoso dar um passo para trás para dar 3 para frente. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Uhum. Principalmente na parte de processo, a gente começou, falar um pouco de quando eu entrei, né? Eu entrei para desenvolver, né? Para botar a mão no código
E apesar de que hoje eu não faço mais tanto isso, eu sinto falta até, mas eu entrei para botar a mão no código. Então era eu e mais uma pessoa. Então era muito simples, né? Eu tinha todo o domínio ali do que estava acontecendo, a pessoa estava do meu lado, então qualquer problema a gente se comunicava. Quando os problemas começam a aparecer, a gente começa a sentir falta do processo, né? Isso. Começa a sentir falta do processo. O que eu faço, né? O que eu faço quando esse problema acontecer? Qual é o caminho para resolver isso? E aí eu acho que foi a segunda grande virada, né? Que a gente falou agora foi a implementação de processos. A gente fala muito da burocracia do serviço público, não falando mal, né? A burocracia ela tem o seu valor, Sim. mas a burocracia na quantidade correta, né? Sim. Eu acho que a quantidade da burocracia que é o ponto de você virar ou não virar. De ficar barrando muito certas coisas de acontecerem, aí você entra no deságio, né? Então, quando a gente fala que a gente usa metodologia ágil hoje, por exemplo, é processo. Como a gente consegue encurtar o processo para fazer com que aquilo tenha agilidade, não necessariamente velocidade, né? Agilidade Sim. é diferente de velocidade. Muito. E aí, eu queria ver aqui, tá do Thiago agora, jogar a pergunta para ele. O Thiago, ele chegou trazendo muita bagagem nessa parte de processual, né? Pra gente. E aí, como é que tu vê, cara, o processo dentro da Argo? Assim, eu sei que a gente ainda tá afinando engrenagens, né? Mas como é que tu vê esse processo hoje? Bacana. Bacana porque, assim, quando a gente vê sobre... Sei lá, você pega um livro que foi adotado na maior empresa, na IBM. Vamos pegar uma IBM da vida aí. Eu quero ver como é que é o processo que roda na IBM. Eu quero dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha empresa. Não funciona. Não funciona. Não existe, né? Porque quando a gente fala em processo, tem uma coisa que é abstrata, que é o fator humano. Exatamente. Né? Então, o fator humano, que é o fator cultural, ele é o primordial na implantação de qualquer processo, né? Por quê? Porque, vamos supor, entra no lance do comodismo, né? Em empresas públicas, quando você quer implantar um processo, é muito difícil se o ser humano, né? Que é o cômodo lá, saiu da sua zona de conforto, o cara não quer, né? Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente está nesse ciclo de implantação. Então, assim, eu acho que no início a gente pensou em algo muito grande, né? E a gente viu que o grande não deu certo, mas a gente conseguiu ter o time correto de ajustar o fino, né? Então, por exemplo, a gente primeiramente focou em um determinado ponto, viu que esse ponto deu certo. Por exemplo, hoje a gente consegue trabalhar com sprints. A gente não tinha essa visão de sprints. Poxa, cara, a gente já está começando a ver o que a gente vai entregar. Excelente. Outra coisa que a gente Previsibilidade, conseguiu... né? Tipo? Previsibilidade. Outra coisa que a gente conseguiu ver, cara, como é que o meu cliente tá em relação ao que eu tô fazendo? Será que ele tá gostando? Né? Então a gente tem esses pontos de contato, né? A gente tem esses pontos de contato semanal, né? Então, assim, aquele processo grande que a gente idealizou, a gente hoje talvez não esteja 100% dele, mas digamos que a gente está perto, né? Porque a gente conseguiu corrigir no time correto. Cara, vamos ver qual que é o menor grão e vamos ampliando, né? E hoje a gente está nesse processo de maturidade. Falando até nisso, a gente está tentando implantar, né, nos próximos meses, a gente vai conseguir trazer esse selo do MPS-BR, né? Que é algo grandioso, né? Sim. Para uma empresa, né? Porque isso daí dá o entendimento que ela quer, de fato, essa melhoria, né? Puxando aqui também um pouco o Gregory para a conversa, cara, imagina que hoje tem um carinha sentado aí, olhando assim, que vê hoje a Argo com o olho brilhando, né? E tem um sonho de sei lá, um dia implementar a sua Argo, entre aspas, né? Qual que seria o conselho que tu daria para o cara hoje, ao longo desses anos, né? Com tantas... a gente pode olhar assim, poxa, cara, são 4 anos, mas não são 4 anos, são 4 anos de muita peia, né? Desde 2017 são 7, né? 7 anos, né? 6 anos. Enfim, o que é que tu daria de conselho para um eu diria assim, rapaz, não abra não, vem pra cá, né? Se junta a gente. Melhor, a gente tá precisando, né? Não, e é até interessante porque basicamente todo mês a gente tá realmente contratando, né? Novas pessoas, né? Hoje
Se você me perguntar, eu não sei a quantidade exata de colaboradores que nós temos, né? Mas eu diria próximo de 30 desenvolvedores, a maioria, né? 90%, né? Mas o principal, assim, a principal mensagem são duas coisas fundamentais, né? O primeiro é a resiliência, né? Você entender que o processo ele não é fácil, ele é árduo, né? Quando você, às vezes a gente romantiza muito e acha que tudo é muito fácil e tudo muito bonito, e não é. Né? Então é necessário no mundo do empreendedorismo a resiliência. E o segundo é planejamento. Se você fizer um planejamento, né? Entender que as coisas não caem do dia para a noite, você não vai montar uma empresa, você não vai começar um negócio e na outro mês você já vai estar tendo resultado. Então, você junta o planejamento à resiliência, com certeza você vai ter frutos a médio prazo, médio e longo prazo. Sim. E uma das coisas assim, que eu acho muito massa, que a gente está tentando implementar, né, na empresa, é a meritocracia. Né? Isso é muito massa. Por quê? Porque isso empodera o colaborador. Aquele colaborador que tem senso de dono, né, que puxa para si, poxa, cara, eu quero fazer de fato esse negócio acontecer, é algo que no conceito da meritocracia sobe, né? Que é destacado, é aquele cara que é enxergado na multidão como um ponto fora da curva, né? Sim. Exatamente. E isso a gente tenta desde a base, desde o início, né? A valorização, assim, a gente até brinca, o nosso maior ativo, né, Maico, não são projetos, não são empresas, não são clientes, o nosso maior ativo são as pessoas, são os colaboradores, são as pessoas que estão aqui no nosso pé. É o nosso primeiro cliente, é quem está dentro de casa, né? Depois, por consequência, por espelho, realmente vem o resultado lá na ponta, né? É isso aí. Então a gente aproveita até para deixar o convite, né? Se você tiver interesse, se você quiser participar dessa empresa, dessa organização, quiser conhecer um pouquinho mais, entre em contato. Estamos lançando um site novo agora, né? Lá vai ter uma parte, inclusive, de currículo, né? Onde você vai descrever um pouquinho o que você faz, o que você pretende, o que você almeja, para que realmente você esteja nas nossas bases. E uma vez que a gente precisar, rotineiramente a gente está precisando, a gente lhe contate para ver a melhor forma de formalizar essa nossa parceria, tá bom? Grupoargo.tech. Nosso site é isso, você vai estar vendo aqui na legenda, aqui embaixo. Grupo Argo. Ponta aí, onde é que é o embaixo? Tranquilo. Então é isso, pessoal. E aí, assim, eu queria só que a gente comentasse, também aproveitasse um pouquinho, falando um pouquinho dos nossos serviços, né? Hoje a gente tem 4 linhas de serviços principais, né? Talvez o Thiago pode falar 2 e o Michael 2, só para a gente contextualizar um pouquinho, né? E para quem está nos acompanhando pudesse entender hoje o que é que a Argo faz, né? Quais são esses serviços. Bacana. Eu vou puxar um pouco da linha do outsource, né? Quando a gente fala sobre o outsource, né, um dos principais fatores é você dedicar o seu tempo para aquilo que você é bom, né? E nos dar, nós como Argo, o prazer de poder alavancar o seu negócio, né? Porque pra gente é algo fascinante, assim, de brilhar os olhos mesmo, assim, você vê uma empresa sendo alavancada por algo que a gente está ajudando a contribuir. Como a gente tem vários cases, né? Internamente de clientes nos buscando para renovação de contratos, né? Isso é bacana porque a gente vê que eles estão gostando do que nós estamos fazendo. Mas, enfim, o outsourcing é justamente isso. A gente tem pessoas assim de várias áreas, né? Então, se você quer, por exemplo, ter um custo otimizado, o outsourcing ele vem para lhe ajudar nisso, né? E sem falar, Thiago, que eu vou pegar aqui um exemplo de um parceiro nosso que ele é da área da cultura, né? Ele tem a necessidade de focar no que realmente ele é bom, que é cultura. Ministrar cursos, dar aulas de dança, de teatro, de música, de não sei o que, de não sei o que. Por que ele vai ter que parar para estudar sobre TI, né? Ou por que ele vai ter que botar um gestor de TI para ter uma equipe embaixo desse gestor para fazer? Não precisa, né? É um custo desnecessário. Então ele contrata a Argo, que ela vai prover os recursos necessários. Exatamente. E esses recursos eles vão ser alocados de acordo com a necessidade, pode ser em loco, pode ser na nossa sede, pode ser home office, isso é decidido na parte contratual, né? E nós fazemos a gestão porque nós entendemos do negócio melhor do que alguém que não é da área, né? Perfeitamente. Primeiro serviço, então, outsourcing. Segundo serviço, Venture Builder. Venture Builder é um nome bonito, né? Venture Builder. O que nós construímos? A Venture Builder, pessoal, a gente investe em novos negócios, né? Então, se você tem uma ideia
de algo que possa ser rentável, de uma aplicação, de uma ideia. Você tem uma ideia, quer botar ela para frente, ela tem a ver com tecnologia, você traz pra gente, a gente avalia junto e de repente a gente vira sócio, né? A gente aloca o nosso recurso para fazer essa ideia sair do papel. Isso. Então, sei lá, eu tô com uma ideia aqui de fazer um aplicativo de café. E eu vi que tem mercado para isso. Você traz a ideia pra gente. Se a gente achar pertinente, né? Geralmente a gente acha. A gente gosta de ideia nova. A gente aloca o recurso, né? Então a gente tem os desenvolvedores aqui, a gerência de TI. Então a mesma coisa que o Gregory falou, né? Gregory, eu tô com uma ideia aqui, cara. Essa aplicação aqui, ela tem potencial, mas eu não entendo de TI. Traz pra gente que da TI a gente entende, né? Da TI a gente manja. E aí a gente, de repente, toca esse negócio, né? Tira do papel. O negócio é tirar do papel. E, de novo, né? A gente tenta tirar do papel com agilidade, não necessariamente com velocidade. Não quer dizer que a gente vá atrasar os projetos, nem nada disso, né? Mas tentando ser o mais ágil possível para que a gente erre rápido, corrija rápido e consiga tirar, de fato, o projeto do papel. É como se a gente fosse o CTO, né? Exatamente. A gente cuidasse realmente da parte de tecnologia, como, por exemplo, a Movile fazia com o iFood, né? Ela Exato. comprou hoje, o iFood, né? Mas ela era a cabeça tecnológica do iFood, né? É isso aí. Primeiro, falamos de outsourcing. Outsourcing. Segundo, Venture Build. Terceiro, vamos falar da Soft House. Tiago, quer comentar um pouquinho? Posso. Na Soft House, é basicamente um projeto fechado, né? Onde a gente chega com você, você nos fornece um exemplo. Eu quero fazer um controle para o meu estoque, né? Então você já deu o problema para ser resolvido. Então a gente vai trabalhar especificamente para fazer esse seu produto, digamos assim, né? E o bacana disso daí, para você ver como as coisas se interligam, pega o projeto e para fazer a manutenção desse projeto, a gente liga com a outro braço da Argo, que é o outsource, né? Então, as coisas se comunicam, né? Isso daí que é o bacana da estrutura. E o quarto e último é a consultoria de TI, né? Que ele é um passo anterior a tudo isso que foi falado, né? Se você tem um negócio que você precisa de clarear a sua ideia, entender o que é que você tem na mão, o que é que precisa ser feito, qual a linha melhor para você desenvolver a sua solução ou resolver um problema dentro de casa, o melhor é partir para uma consultoria, né? É uma coisa pontual, onde nós vamos entender a sua dor e vamos dar uma solução para que resolva, independente seja com a Argo ou com outra pessoa. Exato. Imagine um arquiteto, você chega para um arquiteto e fala, eu estou precisando reformular minha casa, eu quero isso. Ele vai dar a planta. Você pode construir com a empresa que ele indicar. Exatamente. Ou com qualquer outra empresa, né? Então, basicamente, esse quarto serviço ele seria realmente de consultoria. A consultoria ela é interessante, especialmente interessante, por esse ponto, né? Você não precisa necessariamente construir o projeto da consultoria naquele momento, né? De repente, você até enxerga que aquele projeto nem é viável, né? Pode acontecer. Isso. Então, como já aconteceu. Já aconteceu. Então, por exemplo, você tem lá a sua ideia, de novo, né? Vendendo nosso peixe. Nós somos especialistas em desenvolvimento de software. Então, você tem lá a sua ideia, eu preciso clarear a minha ideia aqui, eu preciso entender o que eu preciso fazer tecnologicamente para que o meu projeto alavanque, ou para que a minha ideia nova saia do papel. A gente dá essa consultoria, né? A gente entende os teus problemas. É um banco de dados que precisa ser reformulado. De repente é um sistema que precisa se ligar com outro sistema. Enfim, a gente vai analisar o teu panorama e vai te dar esse direcionamento. Em resumo, às vezes você pode estar gastando esforço no lugar errado, né? Eu preciso de um determinado relatório e você está dedicando muito esforço num Excel, em alguma coisa, e a gente pode chegar e dizer, cara, isso daí uma planilha BI lhe atende. Exatamente. Né? Então a gente lhe indica o local correto para você dedicar o seu esforço. Perfeitamente. Então esses são os 4 serviços, né? Se você ficou interessado, quer saber um pouquinho mais, procure nas nossas redes sociais, né? @argotech_ ou grupoargo.tech, que é o nosso site. Tá bom? Chegamos no final, ficamos por aqui, né? Nós vamos procurar fazer de forma mais rotineira esses momentos, né? Vamos trazer alguns clientes, né? Vamos trazer alguns parceiros, né? Vamos procurar realmente trazer conteúdo para você entender um pouquinho mais desse ecossistema da tecnologia, do desenvolvimento de software. Às vezes parece um negócio muito abstrato, muito surreal, muito distante, e não é, né? Talvez hoje a sua percepção isso seja, mas traz pra gente, acho que a gente mata no peito e resolve pra você, tá bom? Show de bola. Obrigado, Thiago. Obrigado, Michael. Considerações finais? O Michael quer cantar uma música aí.
Caneta azul, não. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.